Vamos falar sobre o RMA, esse mesmo, o Registro Mensal de Atendimento. Esse que para muitas coordenadoras é um dos vilões ali do trabalho. Por quê? Algumas coordenadoras enfrentam o desafio com preenchimento desse formulário e acaba chegando ali, quando chega a data de fazer esse preenchimento, já ficam ali de cabeça cheia, que tem que fazer ali o fechamento do mês, o registro das informações para encaminhar para a gestão. Então, para a gente poder facilitar esse preenchimento, facilitar essa interpretação, eu vou trazer aqui para vocês os formulários, a gente vai abrir também os manuais e vamos conversar um pouco aqui sobre esse registro que é tão importante, porque é a partir dele que vai ser feito aí o levantamento dos números, dos dados da sua instituição. Combinado? Vamos lá, então? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vou mostrar primeiro aqui para vocês o site, esse é o site do governo federal, onde que vocês encontram os formulários e os manuais de instruções. Então, tem aqui os antigos, né? As resoluções que tratam deles e aqui os formulários. Então, nesse site aqui, vocês conseguem encontrar aí as informações. Vamos começar agora pelo formulário do CRAS. Gente, que vocês do CRAS não fiquem chateadas comigo, mas o RMA do CRAS é um dos mais simples de preencher, porque ele pega dados apenas do PAIF e do serviço de convivência e são dados mais simples, digamos assim, de obter, né? São apenas números ali. Mas eu entendo que também pode ser desafiador, né? Embora eu acho assim, o do CREAS o mais complexo de todos. Mas vamos lá, com atenção a gente consegue aí. Então, primeiro, né, aqui o formulário vai colocar o mês de referência. Então, por exemplo, se você está no mês, se você vai preencher não referente ao mês que você está cursando, né? Ali ele tem o prazo de 10 dias úteis para ser jogado no sistema, então você vai preencher referente ao mês anterior. Se você está em fevereiro, esse vai ser referente ao mês de janeiro, né? Em janeiro vai ser feito o mês de dezembro e assim sucessivamente, sempre ao mês anterior. Então aqui vai ser preenchido o mês e o ano, o nome da unidade, o endereço e tudo. E aí vem aqui, primeiro o bloco, né? Volume de famílias acompanhadas, em acompanhamento pelo pai. Total de famílias em acompanhamento pelo pai. Então, aqui, você já sabe que o número total de famílias em acompanhamento são aquelas famílias que, de fato, são acompanhadas, que têm um plano de acompanhamento familiar, que tem um objetivo de longo prazo a ser atingido com aquela família, que tem ali todas as informações registradas nesse prontuário, nesse plano, onde que essa família está tendo esse acompanhamento sistemático, continuado. Então, é o total dessas famílias. E você vai registrar também as novas famílias inseridas no mês de acompanhamento. Então, se naquele mês, né? Então, nós vamos usar aqui o exemplo do mês de janeiro. Nós vamos supor que estamos em fevereiro, e aí vamos fazer o fechamento do mês de janeiro. Então, eu vou pegar ali o número total de famílias que está em acompanhamento, vou adicionar as novas famílias que estão em acompanhamento, e aqui no total eu vou retirar também aquelas que foram desligadas. Aí aqui, eu, Andréia, tenho uma observação em relação a isso, que no manual ele fala para você tirar dentro daquele próprio mês, você faz a conta dentro do mês, mas eu, Andréia, discordo um pouco disso, porque às vezes a família vai ser desligada lá no finalzinho do mês, no dia 29 de janeiro, por exemplo, no nosso exemplo. E aí, se eu retiro ela da conta, ela não entra no total de famílias acompanhadas naquele mês, mas na verdade ela foi acompanhada em janeiro, só que ela foi desligada. Então, na minha percepção, ela vai ser retirada
do próximo mês. Isso torna o procedimento do cálculo um pouco mais complexo, mas para mim é o que faz mais sentido, porque senão a gente tira ali como se ela não tivesse recebido nenhuma ação de acompanhamento naquele mês e, na verdade, ela recebeu. Faz sentido isso para vocês também? Mas, enfim, né? O manual, deixa eu mostrar ele aqui, onde que ele fala dessa parte. O manual CRAS. Então, ele vai explicar. O manual é bem legal, gente, porque ele traz alguns conceitos interessantes, algumas explicações. É bem legal de vocês verem. Então, aqui, ó, ele vai explicar bem detalhadinho, né? Então, ele usa aqui o mês de fevereiro, né? Foi concluído com 100 famílias em acompanhamento. Assim, o mês de março inicia com essas 100 famílias. Como não houve nenhuma nova família incluída, aqui no caso, né, de que não houve famílias incluídas. Então, vai ser a mesma quantidade. Não houve famílias incluídas e nem excluídas. Ok. Depois, ele traz que foram inseridas novas famílias sem inclusão. Ok, aqui também, 20 famílias foram incluídas, são as 20 famílias, no caso ali, que foram elaborados novos planos, que foi feito esse registro aí do início do acompanhamento. E, por fim, ele traz quando há novas famílias incluídas e famílias excluídas. E aqui o jeito que ele ensina a fazer o cálculo é desse jeito que eu falei para vocês, é retirando as famílias que foram desligadas já naquele mês. Mas eu entendo isso, que se a família ela foi retirada ali, ela foi desligada ali no final do mês, mesmo que seja no início, se ela foi desligada naquele mês, ela ainda recebeu o acompanhamento, ela pode ter recebido visitas, atendimentos ali, justamente para avaliar o desligamento ou não, e aí ela não vai entrar nesse cálculo desse mês de referência, né? Então ficaria ali, na minha percepção, né, um trabalho que não seria contabilizado. Mas, enfim, né, é a minha percepção. Depois, o próximo item aqui vai falar das novas famílias inseridas. Porque as novas famílias, aquelas famílias que foi realizado o plano de acompanhamento naquele mês, que foram inseridas em acompanhamento, ele vai fazer um levantamento do perfil dessas famílias. Então, ele vai avaliar se ela é uma família em extrema pobreza, se é uma família beneficiária do programa Bolsa Família, se ela é beneficiária do programa Bolsa Família em descumprimento de condicionalidade, se tem algum membro dessa família que recebe BPC, se tem situação de trabalho infantil ou não, e crianças e adolescentes em serviço de acolhimento. E aqui, atenção, essas informações desse perfil são só para as novas famílias. Ah, André, eu tenho uma família que estava em acompanhamento, que ela já está em acompanhamento, e agora a técnica identificou uma situação de trabalho infantil. Não, você não vai marcar aí. Aí você só vai marcar em relação àquele mês que ela foi inserida em acompanhamento, naquele mês que ela foi inserida, qual é o perfil dela. Quais desses critérios aí ela atende, quantas atendem cada um, você vai marcar. Se não preenche nenhum, não vai colocar nenhum. Depois vem para os atendimentos particularizados realizados no CRAS. E aí aqui, né, eu quero chamar a atenção para vocês que eles trazem aqui a explicação, né, do que é o atendimento, né, que se configura como esse ato ou ação imediata, diferente do acompanhamento, ele faz essa explicação, essa diferença aqui, e ele vai trazer aqui que os atendimentos particularizados são aqueles realizados de maneira isolada com um indivíduo ou com uma única família. Ou seja, todos aqueles atendimentos concretizados pela equipe técnica do CRAS e que não sejam realizados em grupos, não são atendimentos coletivos. Então, tudo que foi feito de forma particularizada. E aí, aqui, como ele traz uma única família, se você fez um atendimento com 3 membros da mesma família,
é um atendimento particularizado, não é um atendimento em grupo, porque não é uma ação coletiva. Aqui para o PAIF, a ação coletiva vai ser só quando tiver mais de uma família. Então, se for 2 famílias ou mais reunidas, aí sim vai entrar como uma ação coletiva. E aí ele vai explicar aqui, ó, traz até num campinho de alerta, que a mera recepção ou a triagem de demanda não se configura como um ato de atendimento e, portanto, não deve ser contabilizado como tal. Então, a pessoa chegou na recepção e ela fez uma triagem ali, passou para um atendimento para o técnico, esse atendimento da recepção, ele não pode ser contabilizado, né? Ah, mas a família foi atendida ali, ela foi recebida. Tudo bem, mas ela foi para passar por essa triagem, por essa recepção, para ser direcionada ali para depois para o atendimento. Agora, se for feito alguma outra atividade, né? Ele até explica aqui embaixo, ó, na recepção é coletado nome, assinatura e demanda, bem como realizar a pré-inscrição para cursos e oficinas. São também realizados os agendamentos com data e hora pré-definida. Pode ainda ocorrer o encaminhamento para reunião de acolhimento. Então, é só essa parte mais ali de recepcionar mesmo. Isso não entra. Quando, se a recepção fizer algum atendimento que vá para além dessas ações, aí sim ele pode ser contabilizado. E aí, ele traz primeiro aqui o volume de atendimento no sentido do atendimento individualizado. E ele traz de novo aqui, tá vendo? Ó, lembrete, né? Lembre-se, a mera recepção não se configura como um ato de atendimento. Porém, ele traz que se os telefonemas forem realizados como parte do processo de atendimento particularizado, podem ser registrados como atendimento. Mas se o telefonema não puder ser caracterizado como parte integrante do atendimento, então ele não deve ser registrado neste campo. E algo assim bem abstrato, né? O governo às vezes poderia melhorar isso bastante, né? Mas aqui o que eu entendo? Como que eu faço a leitura disso? Muitas das vezes o técnico, ele vai, inclusive, até realizar atendimento mesmo por telefone, a família vai apresentar uma demanda, ele vai dar alguma orientação, ou ele vai orientar sobre algum encaminhamento, e isso, então, eu considero como um atendimento, que pode ser registrado como um atendimento. Mas, se foi só um atendimento ali informativo, agendar um horário, algum atendimento que entra ali, que a gente pode caracterizar ali também como esse atendimento da recepção, aí ele não entra como um atendimento particularizado. E aqui vai entrar ali também os atendimentos realizados, né, ali ao longo do mês, ao longo dos dias, tanto pelos profissionais de nível médio, quanto os de nível superior. Ele vai explicar aqui, ó, nessa parte aqui, ó, os atendimentos particularizados podem ser realizados por técnicos de nível superior ou por técnicos de nível médio. E aí, tem gente que acha que técnico de nível médio não faz atendimento, mas se, por exemplo, a pessoa que está na recepção e ela faz ali não só essa ação de triagem, mas de repente ali uma orientação, alguma coisa que ela fez ali que vai para além disso, é um atendimento. Se no município, às vezes tem município que organiza ali para os orientadores sociais ou para a própria recepção fazer ali um pré-cadastro, um primeiro atendimento ali da família, isso é também um atendimento. O técnico de nível médio, ele não vai realizar um atendimento para a oferta do PAIF em si ali, né? Para a oferta do acompanhamento familiar. Mas ele pode contribuir em algum momento, né? As ações que ele faz podem ser também consideradas aqui nesse número de atendimentos. Então, atenção para isso, porque talvez o seu número ele pode estar ou para cima, se você estiver considerando todo que passa pela recepção, ou para baixo, se você não estiver contabilizando também aí as ações dos técnicos de nível médio. Ok? Então, todas as ações. Aí aqui a gente está explicando o total, né? Só que alguns dos itens que vem aqui para baixo, ele vai entrar nesse total também. Então, aqui no total, primeiro você vai fazer o levantamento ali dos atendimentos mesmo particularizados, o atendimento de sala, né, ou por telefone, vai contabilizar isso. Só que não é só isso que é o total. Por quê? Depois ele vai trazer aqui quais são os outros que podem entrar.
Então, aqui, primeiro, aí vai ter o levantamento aqui das famílias que foram encaminhadas para inclusão no cadastro único. Aí, aqui é inclusão e depois atualização cadastral. Depois, indivíduos que foram encaminhados, né? Número de pessoas que foram encaminhadas para o BPC. Famílias que foram encaminhadas para o CREAS. Número de visitas realizadas. Aí aqui, as visitas também podem ser realizadas, né, por técnico de nível superior e técnico de nível médio, dependendo da finalidade, né, gente? O nível médio, às vezes, ele não vai lá fazer uma visita de acompanhamento, né, do pai, mas, por exemplo, já no serviço de proteção social básica no domicílio, os técnicos de nível médio fazem muitas ações, né? Ou ele pode ter ido entregar um convite, fazer alguma outra ação no domicílio, e isso vai entrar lá no total, né, de C1. Então, ele vem falar aqui, ó, o C6 também deve ser considerado lá em C1. Então, lá na frente do formulário, você vai somando número de atendimentos, mais número de visitas, mais aqui o número dos benefícios também, porque aí ele vem primeiro com o auxílio natalidade, o auxílio funeral e outros benefícios eventuais, né, concedidos. E aí, esses também vai ser, ó, cada benefício eventual entregue ou concedido no CRAS deve ser considerado como um atendimento particularizado. Então, vai somar este aqui lá no total de famílias. Então, o C1, ele vai ser a soma, né, dos atendimentos particularizados, mais as visitas, mais as concessões de benefícios eventuais, ok? E aí, depois, vem em relação aos atendimentos coletivos. No CRAS, aí ele traz aqui uma explicação, ó, para efeito dos registros de informação, são considerados como atendimentos coletivos realizados pelo CRAS todas as atividades em grupos desenvolvidas com usuários da política de assistência social, tais como as atividades com grupos regulares no âmbito do PAIF, atividades eventuais, palestras e oficinas, também o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Então, aqui, se tiver, né, um acompanhamento familiar que for em grupo, uma oficina que for em grupo, tudo que for um trabalho coletivo, vai colocar. E aí ele traz uma observação aqui também importante, ó. Devem ser contabilizados exclusivamente os atendimentos coletivos ou em grupo realizados no espaço do próprio CRAS, ou ainda os atendimentos realizados em outros espaços alternativos, desde que executados diretamente pela equipe técnica do CRAS, porque às vezes a equipe daquele serviço, né, dos serviços ali do CRAS, ela sai para executar lá mais perto da comunidade, né, de onde as pessoas moram. Então, pode, mas desde que seja uma oferta direta, né, não indireta. Então, aí ainda complementa aqui, ó, que os atendimentos por outras unidades, né, referenciadas ao CRAS, então, por exemplo, se tem uma associação que oferta o serviço de convivência e é referenciada ao CRAS, os dados dela não podem entrar aqui, não, se ela executa com a equipe própria. Ok? Embora, às vezes, igual fala aqui, até os centros de convivência, né? Ainda alguns centros não têm RMA. São as falhas, né? Os gargalos aí do governo. Mas não é porque não tem que você vai fazer um dado ali inverídico, né? Então, responder conforme está aqui no manual. E aí ele vem trazer ali o primeiro, né? Família participando regularmente de grupos no âmbito do PAIF. Então, dentre as famílias acompanhadas pelo PAIF, indique a quantidade de famílias que neste mês participaram de atividades nos grupos regulares do PAIF. Cada família deve ser contada uma única vez, independente do número de vezes que ela tenha participado das atividades em grupos realizados no mês. Então, aqui é o número de família. Ela vai ser contada uma única vez
no mês, né? Se naquele mês ela participou. E aqui, inclusive, eu entendo que ele está falando, que ele chama aqui de grupos regulares do PAIF, dentre as famílias acompanhadas, eu entendo que aqui nesse campo ele está falando das famílias que foram acompanhadas, dos acompanhamentos em grupo, sabe? Porque as oficinas, elas não são grupos regulares, né? Ela deve ocorrer de forma regular, mas aqui não está falando de oficina, né? Talvez vou trazer aí uma pulguinha para vocês aí. Mas na minha percepção, aqui em D1, ele está perguntando do número de acompanhamentos familiares no PAIF que foram coletivos, né? Desses acompanhamentos, quantas famílias participaram no mês, contabilizando ela uma única vez. Então, vamos supor que o grupo teve o grupo ali de acompanhamento teve 2 encontros. A família foi nos 2, mas eu vou contar ela uma vez só. Depois ele vem para o serviço de convivência, né? Aí o número de crianças de 0 a 6 anos que participou do serviço de convivência naquele mês, depois de 7 a 14, de 15 a 17, de 18 a 59 e os idosos. E então aqui o serviço é o número, né, a partir dos dados dos registros de informações do serviço de convivência, vai preencher aqui o número que participou em cada um dessa faixa etária. E depois, em D6, quais foram as pessoas, né, o número de pessoas que participaram de palestras, oficinas e outras atividades coletivas ou em grupo de caráter não continuado. E aí aqui o número de total de pessoas que participaram durante o mês de referência dessas atividades. Então, tudo que foi promovido durante o mês vai ser contabilizado aqui. Mesmo que ela tenha participado lá do acompanhamento, ela vai participar aqui também. E aqui está pedindo o número de pessoas, né? Não o número de atividades. E aqui, então, as pessoas também devem ser contabilizadas uma única vez, né? E aqui, pessoas com deficiência que participaram dos serviços de convivência ou dos grupos do PAIF, que é para ver aqui uma questão em relação ao atendimento, né, das pessoas com deficiência mesmo. Então, além de contabilizar elas lá em cima, você precisa saber se elas têm deficiência ou não. E aí, qual que é o grande X da questão aqui? A questão é a forma como vai acontecer o seu registro diário, o registro diário das informações na sua unidade, para que você possa fazer um RMA facilitado, para que você possa ter facilidade na hora de preencher, você tem que organizar esse registro dessas informações com a equipe, para que ele possa ser mais produtivo, mais fácil, né? E que de fato reflita a realidade ali do equipamento, desses números. Então, sempre que uma família for inserida em acompanhamento, o técnico ele precisa levantar aquelas informações ali em relação ao perfil, precisa ter esses números para que você possa fazer aí o seu fechamento, ok? Vamos lá agora para o manual do CREAS. O formulário do CREAS, o manual, na verdade, do CREAS, ele é muito legal, porque ele traz uma parte aqui conceitual. Então, ó, esse é o formulário, né, que vai fazer aí o levantamento do PAEF primeiro, depois da medida socioeducativa e depois da abordagem social. E aí ele vem trazendo aqui no manual, ele traz de novo uma explicação sobre o acompanhamento, sobre o atendimento, e ele traz também alguns conceitos em relação aqui quando vai falar do perfil das famílias, das novas famílias, que a gente vai ver já já. Mas então aqui, no início, vai ser o mesmo conceito do que eu trouxe para vocês no CRAS.
o total de casos, né, ou indivíduos famílias, ou indivíduos em acompanhamentos pelo PAEF, e os novos casos, famílias ou indivíduos que foram inseridos no mês. Então, aqui é aquela mesma informação. Retira quem não recebeu acompanhamento naquele mês, né? E insere os novos, e aqui a gente vai ter o total. Dos novos casos que foram inseridos, ele vai querer saber esse perfil aqui. Bolsa Família, BPC, criança e adolescente em situação de trabalho infantil, criança e adolescente em serviço de acolhimento, ou cuja situação de violência, violação esteja associada ao uso abusivo de substâncias psicoativas, e famílias com adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto. Então, vai ser aqui o perfil das novas famílias em acompanhamento. Então, toda vez que um técnico inserir uma família em acompanhamento, isso aqui precisa estar registrado de alguma forma, né, para que você saiba se essa família, né, quem você vai preencher aqui ou não. Depois ele vem trazendo, por isso que eu falo, né, também que ele é um pouco mais complexo do que o do CRAS, porque ele vai querer saber aqui em relação ao perfil das pessoas que foram vítimas de violência ou violação de direitos que ingressaram no PAEF durante o mês de referência. Então, que foram inseridos em acompanhamento. Então, de novo, plano de acompanhamento, né? Tudo direitinho. Aí ele quer saber o total de pessoas e a faixa etária. E depois desse total, ele vai desmembrar por tipo aqui, né? Por categoria, por criança e adolescente em situação de violência ou violação, criança e adolescente vítima de violência intrafamiliar, vítimas de abuso sexual, exploração sexual, negligência ou abandono. Então, ele vem e quer desmembrar aqui. E em todos os casos, pode haver mais de um tipo de violação. Então, por exemplo, a criança que foi vítima de abuso sexual, ela pode também ter passado por uma situação de violência intrafamiliar, nem sempre, mas pode ser que ela também esteja passando por uma situação de negligência ou de abandono, ou que ela esteja em trabalho infantil, né? Então, ela pode ter mais de uma questão. Depois ele vem trabalho infantil até 15 anos, né? Quantas que dessas pessoas que entraram em acompanhamento, né? Quantas crianças ou adolescentes ingressaram? Então, aqui já não é por família. Se naquela família teve 5 pessoas que estão numa situação de violação de direitos, né? Que elas, as 5 vivenciaram, aqui você vai descrever as 5. Por isso que a análise da equipe técnica, a avaliação do técnico é muito importante, né? Para não deixar passar batido, não perder nenhum dado, nenhuma informação. Depois, os idosos, se eles passaram por violência, algum tipo de violência intrafamiliar ou negligência e abandono, aí aqui eles não colocam, né, todos os tipos de violações que existem, mas ele já coloca aqui a sexual junto, na criança e adolescente a sexual é separado, aqui ele já considera como junto. Depois, o número de pessoas com deficiência, que também ingressaram, né, em acompanhamento, se foi vítima de violência, ou se ela foi vítima de negligência e abandono. E qual que é a faixa etária? Então, de repente, se era uma criança deficiente, né, com alguma deficiência e que passou, então você vai marcar ela lá em cima e vai marcar nela aqui também. Depois, o número de mulheres adultas que foram vítimas de violência, pessoas vítimas do tráfico de seres humanos e de discriminação por orientação sexual que ingressaram. Ou pessoas em situação de rua que ingressaram no PAEF também durante o mês de referência para o acompanhamento. Então, ele vai fazer esse levantamento de perfil do total e também desmembrado aqui por sexo e por faixa etária, ok? E aí, depois, ele ainda vem trazendo o número total de atendimentos também realizados, individualizados, realizados no mês de referência, o total de atendimentos em grupos, as famílias encaminhadas para o CRAS e as visitas realizadas. Sendo que as visitas também vai entrar lá nesse acompanhamento, no número total de acompanhamento
individualizados. Então, aqui, o manual, aí aqui é onde ele vem explicando, ó, os conceitos de trabalho infantil, tem o conceito de negligência também, então, violência, é bem interessante aqui, esse material aqui, falando das violências, negligência, o abandono, da discriminação das pessoas em situação de rua. Então, ele traz aqui bastante informações, bastante detalhes. Negligência ou abandono, mulheres adultas. E aqui já os atendimentos. Aí ele explica também a questão da recepção, né? Que ela não deve ser contabilizada. E aqui, aqui ele vai ser registrado o número de atendimentos. Aqui já não é o número de pessoas. Então, ele traz, inclusive, alerta. Se a pessoa for atendida 5 vezes, vão ser 5 atendimentos, né? E aí, aqui, independente se ela está em acompanhamento ou não, é o número de atendimentos que foram realizados. Aí, aqui também, os benefícios também devem ser contabilizados lá. E os atendimentos que foram realizados em grupos. Aí aqui ele já não descreve, né, se é o acompanhamento, se é oficina, se é de caráter continuado, regular, é independente. O número de atividades que foram feitas em grupo, né, com mais de uma família, né, ou seja, 2 ou mais famílias, já vai entrar aqui nessa atividade. E é também o total de atendimentos, e não de pessoas, né, de famílias. Os encaminhamentos que foram feitos para o CRAS também vai ser contabilizado lá no total, e as visitas domiciliares. Então, tá vendo? O manual é bem explicativo, né? É bem tranquilo, é bom vocês lerem, né? E qualquer dúvida vocês podem falar aqui comigo. Depois vem os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, que fazer esse cálculo aqui também, né? Eles não consideram, mas às vezes o adolescente evade, ele começa, depois ele não vai mais, depois ele volta, né? Então tem dá um trabalhinho nesse sentido, mas as informações que eles pedem em si são mais simples, né? Que é em relação ao número de acompanhamento e qual é a medida e o sexo, né? Que eles estão inseridos. Então, novos adolescentes em LA, novos adolescentes em PSC, e se é feminino, masculino também. Então, ele é mais tranquilo essa parte. E já o serviço de abordagem social, né, quando ele é ofertado no CREAS também, então ele já vai pedir aqui o perfil das pessoas, né, a quantidade, o perfil das pessoas que foram abordadas, dessas, né, quantas que eram crianças em situação de trabalho infantil, quantas que eram crianças ou adolescentes em situação de exploração sexual, usuário de crack ou outras drogas, pessoas adultas usuárias de crack ou outras drogas, ele vai entrar aqui. E aí ele traz sempre, assim, para ser aquela questão de usuário de drogas ilícitas, né? E não lícitas. E aí aqui sempre tem uma questão no sentido assim, mas é a partir da minha percepção, é a partir do relato. Como que a gente vai fazer isso? E aí, aqui, que eu li aqui agora, as crianças é qualquer tipo de droga, né? Álcool, tabaco, maconha, cocaína, crack, entre outros. Já as pessoas adultas é o usuário de crack ou outras drogas. O mais correto, né, é que você pergunte, que o orientador, né, social, na verdade, o técnico que faz a abordagem social, que ele faça essa pergunta
porque não pode ser só ali no achismo, né? Às vezes, alguns casos é bem evidente, né? É nítido ali, e geralmente as pessoas não costumam negar, não, né? Mas, e é importante você alinhar isso com a sua equipe também, o que a equipe acha que é mais pertinente, conversar com a diretoria regional aí da sua cidade, para você alinhar esses pontos do que deve ou não deve, né, levar em consideração. Depois, os migrantes, que vão entrar também os trecheiros, né, aqui em cidades que tem BR, que às vezes tem algum fluxo migratório, questão de turismo também, né, isso pode ser mais forte. E aqui o volume de abordagens que foram realizadas no mês de referência. Então, ele vai ser somado aqui o número de pessoas que foram abordadas a cada dia. Se ela tiver sido abordada várias vezes, ela vai ser contada as várias vezes, o número total que ela foi contabilizada. Saiu para abordagem hoje, abordou, conta. Saiu para abordagem amanhã, abordou a mesma pessoa de novo, conta, de novo. E aí, assim, quantas vezes? É o volume total de vezes que foi realizada uma abordagem, né? Não é o número de pessoas. E quando for um grupo de pessoas, tinha um grupão ali de pessoas, conta aquela quantidade ali total. E aí ele, às vezes, nem sempre vai ser possível mapear ali o perfil, às vezes porque tem uns que não conversam, né, que às vezes sai, mas vai mapear aqui, né, do que for possível. E aí, por isso que é legal, gente, pro tudo, e aí aqui embaixo, ó, depois do manual vem a resolução, tudo explicadinho. O bacana disso é vocês cuidarem dos registros, dos formulários que vocês usam para registrar, para fazer esse levantamento das informações. Se você vai usar planilha, se você não tem um sistema, né, um sistema próprio mesmo, informatizado, que vocês usem planilhas para sistematizar isso, porque vai facilitar muito. E agora a gente vai aqui para o RMA do Centro Pop. Então, aqui, o RMA do Centro Pop, ele vai perguntar primeiro aqui, né, as pessoas em situação de ruas, atendida no serviço durante o mês de referência, então, qual que foi a quantidade? E o perfil, aqui, né, por sexo e faixa etária, quantas pessoas que foram atendidas, as características específicas dessas pessoas, né, se eram usuárias de drogas ilícitas, migrantes, ou pessoa com doença ou transtorno mental. Aí, aqui, esse dado aqui, né, ele vai ser assinalado, você vai marcar, vai contabilizar essa pessoa quando ela declarar ou quando tiver um laudo. Nesse caso aqui, né, não pode ser uma análise, né, uma inferência técnica, não. Tem que ter realmente uma comprovação por laudo ou ser autodeclaratória, né, da própria pessoa dizer que tem. Aí vocês podem contabilizar ela aqui. O cadastramento de pessoas em situação de rua, pessoas que foram inseridas no cadastro único ou que tiveram seu cadastro único atualizado, e o volume total de atendimentos, né? Então, compreendendo o número total de a cada dia, durante o mês de atendimento, o número total desse atendimento. Depois, ele vai trazer aqui o serviço especializado de abordagem social, que vai ser o mesmo, as mesmas informações lá do formulário do CREAS, porque esse serviço ele pode ser realizado no CREAS e no Centro Pop, ou no CREAS ou no Centro Pop, vai depender aí, né, da lógica do que o município organizou, mas ele pode ser realizado pelos dois. Então, por isso que vai ter. Bem simples, ó, aqui o ponto onde que eu falei da questão da doença mental, né? O cadastro único. E aqui as informações em relação aos atendimentos, né? Que também vai contabilizar os atendimentos de equipe técnica de nível médio ou nível superior, né?
Aí um ponto importante aqui que ele traz, que vale também para todos, é quando um técnico realiza o atendimento em conjunto com outro técnico, então, dois profissionais atenderam ao mesmo tempo uma única pessoa, vai ser um único atendimento, porque é o atendimento que conta. Agora, se foi atendido em momentos separados, primeiro um atendeu, depois saiu e foi para o atendimento em outro momento com outro profissional, aí são dois atendimentos. Mas quando os técnicos atenderem juntos, vai contabilizar uma vez só, ok? E aqui, né, as pessoas podem ser contabilizadas, então, mais de uma vez, porque é o número de atendimentos, não é o número de pessoas que foram atendidas. E aqui o perfil da abordagem social. Também é onde que ele vai trazer as informações. Então, é isso. Lembrem-se, dados verídicos, né? Fazer isso de uma forma verídica que realmente represente a realidade. Organizar aí os formulários que vocês utilizam e verificar se esse formulário, talvez você está tendo dificuldade para fazer o fechamento, porque o formulário, ele tem informação demais que você não precisa, ou falta informação que você precisa, então fazer esse alinhamento aí de informações. E é muito legal, gente, uma estratégia muito bacana é você estudar o RMA com a equipe. Porque às vezes, se a equipe não sabe o que você precisa alimentar no sistema no final do mês, ou né, no início do mês subsequente, ela não vai, às vezes, fazer tanta questão ali de saber se aquela pessoa, embora faça parte do trabalho, né? Isso deve ser verificado, mas às vezes ela não vai fazer tanta questão de registrar isso. Então, você precisa estar ali dando essa orientação e suporte, mostrando, dialogando, trazendo a equipe para junto de você, para ela te auxiliar também, pois o preenchimento dela é que vai ser útil para você fazer o seu fechamento. Combinado? Restou dúvidas? Tem alguma curiosidade? Porque eu sei aí que vai muito também da realidade, da sua prática no dia a dia. Escreve aqui para que a gente possa compartilhar, para que eu possa trazer aí as orientações que você precisa. Combinado? Então, até já!